Bom dia, irmãos, amigos e familiares. Eu decidi realmente fazer esta gravação para explicar alguns fatos sobre a minha vida, sobre as últimas notícias com relação à minha saúde e também para suplicar orações, especialmente, sobretudo, para que você ore por mim e peça orações por mim. É um momento delicado e que a gente precisa realmente de orações. Eu realmente vejo isso na Bíblia. Paulo, muitas vezes, ele pediu orações pela sua vida. Nós vemos aqui Tiago, ele diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Paulo diz que a gente deve orar sem cessar pelos santos. Então nós devemos orar uns pelos outros. E eu estou passando por um momento mais delicado e realmente suplico as suas orações. Por quê? Nós estamos lutando contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, conforme Paulo diz. Então, nós não temos armas humanas, nós só temos a oração para suplicar a Deus, Ele que tem poder, para realmente interferir e agir nas nossas vidas, nos proteger, que os anjos realmente se acampem ao nosso derredor, nos protejam. E que a vontade de Deus, realmente, que é soberana, seja realizada. Então, nós estamos, primeiramente, suplicando a suas orações. Agora, nós estamos totalmente conscientes com relação a isso. Eu lembro de uma passagem de Jesus com Pedro, que ele disse: Olha, Satanás, ele pediu para peneirar vocês como se faz com um trigo. Alguma provação, alguma coisa iria acontecer. E Jesus disse: Olha, eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. Então não foi nem para que aquele momento fosse passado da vida de Pedro e dos outros, mas foi para sustentá-los, para que a fé deles, de Pedro, realmente fosse sustentada. Então muitas vezes Deus deixa que nós passemos por determinados momentos, por determinadas provações, ou para crescer, ou para testemunhar, ou disciplina, alguma coisa, eu não sei exatamente. Então a gente não tem como ver a mente, ler a mente de Deus. Eu não recebi nenhuma mensagem do céu, eu não tenho nenhuma visão de Deus com relação a isso. Então a gente precisa realmente se acalmar e entregar nas mãos do Senhor e nos submetermos realmente à sua vontade e aquilo realmente que Ele determina. Mas tudo está sob controle. Tenho perfeita convicção realmente disso. Agora, quero esclarecer o problema, talvez alguns não saibam, mas apareceu uma mancha no meu dedo midinho e isso pode ser um câncer de pele, melanoma, né? E está sob investigação no momento. Então, fiz um exame visual, um equipamento que multiplica a imagem, que aumenta a imagem. A primeira notícia que tivemos foi que não se tratava de melanoma, mas que será daqui a 2, 3 anos, se não arrancar a unha. Só que uma dermatologista de Recife já adiantou o seguinte: ela achou estranha essa declaração do médico, porque diz ou é ou não é. Então, pode ser que queira amenizar, ele não viu, não percebeu direito. Já li na internet que realmente no início, tudo indica que esteja no início, é difícil identificar. Então, a conclusão que a gente tem, chega a ela, é que após a cirurgia, só depois da cirurgia eu vou saber realmente, ter certeza, completa certeza do que está acontecendo. Deve-se fazer uma biópsia da unha, e aí a gente vai saber, né, tudo sobre o que está acontecendo, o que poderá acontecer. Então temos que esperar até lá. Eu não vou nem falar sobre o laudo deve chegar, deve ter lá para terça, quarta-feira, mas nem vou falar, né? Porque infelizmente essas notícias às vezes são como telefone sem fio, aquela brincadeira, né? Então, às vezes as notícias ao final chegam totalmente distorcidas. Então, eu estou ainda normal, está tudo normal, como estava antes, não estou emagrecendo, estou com meu dedo no lugar, então tudo normal. Senão, pode ser que alguém, né, saiba que não,
né? Aulão, pastor Aulão, está no caixão, morreu. Então, para evitar essas coisas, a gente vai só falar quando tiver cirurgia. Não sei ainda quando vai ser cirurgia, vou procurar fazer logo, mas não sei exatamente quando. Então, são incertezas por enquanto. Mas algumas certezas eu tenho. Eu tenho. Por exemplo, Deus criou todas as coisas. Quando eu olho para os céus, eu tenho plena convicção disso. Deus criou, então ele é muito poderoso. Não há limites para Deus. Então, se ele deixa a gente passar por algumas situações, ele sabe por quê, né? Sei que também eu sou filho de Deus. Eu creio em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Eu sou filho de Deus, Ele é meu Pai. Jesus nos incentivou a que chamasse a Deus de Pai. Jesus disse coisas assim grandiosas. Ele disse: olhe, qual é o filho que pede ao pai pão e o pai dá uma pedra, o pé de peixe e o pai dá uma serpente. Então, Deus é Pai e Ele realmente age da melhor forma. Agora, é claro que a forma de Deus muitas vezes não é igual à nossa. Nossa visão, às vezes, não, né? Não está no mesmo nível. Mas a gente precisa realmente confiar. Sei que a situação é delicada, é difícil, confesso a vocês que é difícil para a gente, para mim também. Muitas vezes a gente recebe notícias assim a queima-roupa e o chão estremece, mas Deus vem e nos sustenta. Isso é normal como ser humano, não sou um super-herói. Mas estou aqui realmente também trazendo a palavra para tranquilizar, dizer que está tudo normal, que precisamos aguardar. Então tenho essa certeza realmente de que Deus é o meu Pai, com completa certeza. Eu não tive, como falei, revelação de Deus para saber o que exatamente está acontecendo. O câncer era uma coisa comum hoje em dia e tantas outras doenças terríveis, às vezes pior do que o câncer, nós estamos suscetíveis realmente a passar por momentos difíceis. Difíceis mesmo. Por isso que eu careço das suas orações e gostaria que você orasse e pedisse oração por mim durante todo esse período, não só hoje, mas vá orando, junho, julho, né, até nós fizer, até a nossa cirurgia, ore, ore realmente por mim. Uma coisa eu quero dizer a você, se você que está me ouvindo não crê em Deus, ou não crê na palavra de Deus, ou não aceitou ainda Jesus Cristo de verdade como Salvador e Senhor, aceite. A gente não pode ignorar a realidade. Todos nós haveremos de passar por momentos difíceis assim, até chegarmos à eternidade. E se na eternidade não for para o céu, aí a coisa complica. Mas não podemos ignorar a morte. Não podemos ignorar. Já passei um momento, eu tive uma trombose que o médico chegou para mim e disse: eu não sei como você ainda está vivo. Eu passei por momentos assim. Foi difícil. Na época, os remédios não tinham como hoje, a gente tinha que ficar paralisado na cama durante dias. Mas a vida é dessa forma. Então, se você ainda não aceitou Cristo como Salvador e Senhor, aceite. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Porque eu creio nisso tudo. Eu estou falando. A Bíblia, ela é sobrenatural. Quem estuda a Bíblia com cuidado, percebe que ela é sobrenatural. São vários autores que eles escreveram em épocas diferentes e eles não sabiam exatamente o que o outro escreveu, assim, não entendiam em termos de doutrinas bíblicas, teologia, doutrinas cristãs, eles não entendiam. As doutrinas cristãs, elas estão, na realidade, escondidas no Antigo Testamento. Elas são como enigmas, então as pessoas não entendiam, não sabiam. Os escritores não sabiam que os outros estavam, na realidade, escrevendo em termos de doutrinas. Mas quando você junta todos os textos sagrados, os livros sagrados, é como se fosse um quebra-cabeça. Se encaixam as peças. É incrível, é sobrenatural. Isso não poderia acontecer se não fosse realmente algo divino. Jesus, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Gosto muito da declaração do escritor Augusto Cury, quando ele falou o seguinte, ele é um estudioso da mente, ele disse, a história de Jesus jamais poderia ter sido inventada, criada pelo ser humano, porque o ser humano não teria essa capacidade. E realmente não tem.
Não tem por muitos e muitos motivos. Jesus é a verdade, suas palavras são verdadeiras, não há nada igual. O problema é que as pessoas não experimentam, rejeitam sem nem conhecer. Mas a palavra de Deus é a verdade. Então, por isso que eu trago para você essa palavra, meu amigo, meu primo, sei lá, outros parentes. Vocês abram os olhos. Acreditem na palavra de Deus, mas ela precisa ser estudada, não simplesmente lida. Às vezes, no início, nós precisamos da ajuda de alguém, mas creia. Não ignore a eternidade.